Hoje, Educação e Paz, nós temos novamente a alegria de contar com a Catiane, que é uma pedagoga simpática e trabalha na Fundação em Caxias do Sul, cuidando especialmente das questões sociais, Fundação de Assistência Social. E o doutor desembargador Leoberto Branquer, que já esteve conosco em outros momentos, que é uma pessoa muito humana na prática da justiça. Ele busca certamente a humanização da justiça. Bem-vindo, doutor Leoberto, e bem-vinda, Catiane. Obrigada. Doutor Leoberto, nós já conversamos aqui, e eu, só para situar as pessoas em casa, a justiça restaurativa, ela procura não só perceber a foto do crime. Quando existe um crime, a gente diz, olha ali, o criminoso fez isso, as pessoas que sofreram o crime agora estão sofrendo isso, tem que punir o criminoso, tem que colocar na prisão, mas o que precisa ser feito para as pessoas que sofreram esse crime? O que dá para fazer para que a justiça seja restaurada? Muitas vezes a pessoa não volta, mas também não tem só crimes de morte, mas delitos menores. Como colocar a paz ou a educação da paz em delitos onde tanto o ofensor, aquele que comete o crime, quanto as pessoas ofendidas estejam numa situação de crescimento, onde um pode, de alguma forma, restaurar o equilíbrio que se perdeu aí. Padre Ezequiel, ouvintes, Catiane, me ocorre uma situação muito complexa para nós conversar aqui hoje, né? Imagine um jovem que não arruma o quarto, que é aquela bagunça, aqueles tênis fedorentos pendurados, né? E a vítima é uma mãe que quer uma casa organizada. As situações de conflito, não importa o grau, né? Seja isso lá um crime, como você refere, ou seja, um desacerto numa norma de convivência familiar, sempre desencadeia um mecanismo muito parecido, que faz parte da nossa mecânica mental. Você tem uma lei, essa lei vai ser descumprida, a consequência é um castigo, e a gente calcula que a partir daí vai ensinar um comportamento correto. Essa ideia, ela é uma ideia quase que arqueológica, né? Porque ela vem, no mínimo, lá do tempo da Lei do Talhão. A Lei do Talhão, ela foi um avanço da civilização, porque até então, né, tirava um olho, podia matar, tirava um dente, podia arrancar uma perna. Então, ela foi um limite. Mas o momento que ela estabeleceu não mais do que um olho por um olho, não mais do que um dente por um dente, ela também admitiu que a violência fosse adotada como uma resposta de justiça. E isto ficou na cultura. Até nos tempos atuais, nós temos a ideia de uma vingança pública. O Estado, quando exerce o poder de punir, ele está exercendo, né, o que a gente chama, né, do monopólio da violência, e ele faz isso em nome da sociedade que foi ofendida pelo delito. Quando a gente passa os olhos por essa linha tão extensa do tempo e olha para dentro de nós e vê como a gente funciona dentro desse mecanismo, a gente vai entender que olhar para o sistema oficial de justiça hoje, para o juiz, para o judiciário, é uma forma da gente encontrar aquilo que está na cultura. Porque nós pensamos assim hoje. A nossa dinâmica automática é essa. Então, mudar a visão de justiça não é apenas mudar lá a estrutura do judiciário, é mudar também a forma como nós nos relacionamos. E por isso, hoje, um dos campos que mais deveria ser cuidado é da escola. Porque a escola é onde a gente absorve, depois da família, é o primeiro espaço, o segundo espaço de socialização da criança. Ali ela vai ter experiências em que ela vai incorporar valores negativos
ou positivos. O que é um valor negativo associado à ideia de conflito e justiça? Bom, você é culpado, você vai ser perseguido, você vai mentir para se esconder, porque você tem medo, daí você diz que não foi, daí foi a culpa dele, daí fica com raiva. Um conjunto de emoções perturbadoras emergem dessa situação, dessa dinâmica do contencioso, do conflito punitivo. Se você mudar essa questão para um lado em que a pessoa possa harmonizar a relação, né, ela possa ser honesta e admitir que errou, ela possa ser sincera, leal, respeitando o outro, aceitando a consequência do seu erro, você permite um encontro, permite um diálogo e você tem uma vivência de valores positivos. Então, cada conflito se torna uma oportunidade de aprendizagem. E é essa reaprendizagem emocional que hoje está sendo trazida a partir da justiça para o campo da educação. É isso, Kátia? Exatamente. Catiane, a partir desse exemplo que o Dr. Leoberto traz, de um jovem bagunçado, um jovem que não está aprendendo a disciplina necessária, a ordem necessária. A educação começa por aí, para a paz? Acredito que sim, né? Eu compreendo muito que a educação ela se dá pelo relacionamento. Quando a gente fala educação, a escola, né, porque a gente está falando da política de educação, a gente não fala só do conteúdo em si, a matemática, o português. A gente fala porque a escola é um espaço de socialização. Né? Então, ela se dá a partir do relacionamento. A gente está o tempo inteiro aprendendo. A gente está aprendendo na escola, a gente está aprendendo aqui, a gente está aprendendo dentro do ônibus e a gente está aprendendo, sim, dentro de casa, nos conflitos que a gente tem também. Né? E aí, me vi, e o desembargador Leoberto também, com certeza, com as filhas adolescentes, né? Cada um com as suas filhas adolescentes, todo dia que a gente convive, a gente tem conflitos. E o conflito ele é uma oportunidade de transformação se a gente souber conduzir ele. Por que um adolescente, por vezes, deixa o seu quarto bagunçado? Se o pai chega e só pune, ou se a mãe chega, ou quem for o responsável chega e só pune, a gente não está vendo a necessidade que tem por trás desse conflito. Por vezes, é importante uma conversa para que a gente possa entender as necessidades deles, eles entenderem como a gente se sente, para que a transformação comece a passar por aí. Quando o desembargador traz que a escola é o segundo espaço de socialização, por vezes ele é o único ou o primeiro mais saudável que uma criança tem. Né? A escola é o espaço mais promissor para a gente mudar uma cultura, de uma cultura de guerra para uma cultura de paz. Se a gente pensar em políticas públicas, a assistência, que é de onde eu venho hoje, onde eu estou hoje, e é de onde eu tenho as minhas raízes, a assistência social é para quem dela necessita. A política de saúde, por vezes, não consegue atender a todos, e muitos que, quando podem, buscam os seus planos de saúde. Mas a educação, seja ela pública ou privada, ela atinge a todos. E ainda, o poder da educação não é na criança, no professor e no aluno. Quando a gente fala de escola e de educação, a gente fala de uma comunidade que está ao entorno. Essa comunidade, quando a gente começa a aplicar os círculos de construção de paz, quando a gente começa a aplicar os princípios restaurativos, quando a gente tem um professor que não simplesmente pune o aluno, mas que pergunta para uma briga de dois alunos, o que está acontecendo? Por que vocês estão fazendo isso? Como vocês estão se sentindo? Quando eles podem se escutar, quando eles podem perceber o que a sua ação gera no outro, aí só assim eu tenho a oportunidade de assimilar o que aconteceu e de poder mudar as minhas atitudes. Quando eu tenho um adulto ou um gestor que simplesmente chega e diz: acabou, parem, eu vou chamar a família de vocês. Eu não dou oportunidade de aprendizado, né, nesse caminho. Desembargador Leoberto, essa questão da educação para a paz, o senhor conhece o Brasil, nós estamos avançando, a educação está mudando, os juízes também estão mudando nessa compreensão de justiça restaurativa, ou é um movimento mais isolado de alguns homens bons, que como é o senhor, enfim, porque a gente percebe que também nos programas que nós tivemos anteriores com o desembargador Leoberto, que é uma perspectiva nova, mas isso está avançando? O senhor sente o quê? Olha, não é o que parece, né? E eu tenho medo dos homens bons, assim, porque às vezes os bons eles travestem algumas coisas que não são
entregues, né, às grandes promessas morais. E eu acho que a aceitação da humanidade com o seu lado obscuro é um ponto de partida para o desenvolvimento de uma cultura de paz, para compreender que há diferentes comportamentos e situações e atitudes. Mas, do ponto de vista mais amplo, o que nós vivemos hoje é a exacerbação, a explosão da cultura de conflito. Porque a gente sabe que a gente entrou numa era de comunicação digital. Essa comunicação digital, ela automatiza, pelo mecanismo tecnológico dos algoritmos, ela automatiza a expansão daquilo que gera frisson. O que gera frisson é a maldade, é o ódio, é a expressão barulhenta, e hoje parece que tudo é barulho, tudo é briga, tudo é polarização, e muita gente hoje está se alimentando disso, né? À custa da saúde, da saúde mental e da cidadania. Mas o que a gente vê por debaixo, digamos, desses panos aparentes? Nós vemos que as pessoas estão reagindo à busca de soluções silenciosas. Então, para nossa surpresa, eu próprio, quando conheci essa ideia de justiça restaurativa em anos 90, no final, nunca imaginei que a gente estaria 20 anos depois numa expansão em que ela já é oficial pelo Conselho Nacional de Justiça, os tribunais já são obrigados a implantar programas, a buscar soluções dialogadas sempre que possível. Esses programas já começam a existir em grupos de trabalho, entre funcionários, entre professores de escolas, com os alunos. Agora, claro, isto são avanços muito pontuais, porque é uma mudança de cultura. A Catiane falou, cultura de guerra versus cultura de paz. A paz prometida, a paz de 1000 anos que a gente espera, ela só vai acontecer quando a gente dobrar os joelhos, quando a gente vencer, né, o orgulho de se querer colocar numa posição superior e admitir que a gente tem que enfrentar, encontrar um ao outro despojado, né? Despido da sua superioridade. Então, essa humildade, esse senso de despojamento que é necessário para que a gente tenha conexões verdadeiras e em bases de paz, ela ainda precisa passar por uma transformação de uma sociedade que promove o narcisismo, promove a vaidade, promove o consumo, promove tudo isso negativamente. Quando isso vai acontecer, não sei, mas a gente está trabalhando por isso, né? Catiane, essa questão também você falava da educação que é a formação da inteligência, mas falta muito, a gente percebe a educação emocional, que é a educação do coração, do afeto, do amor, da acolhida, do não julgamento, da não punição. E essa educação também você, como que tem contato com famílias vulneráveis, com jovens vulneráveis, como é que você vê isso? A educação emocional, acredito que ela é um dos maiores benefícios, né, que a gente encontra com as práticas restaurativas. Seja ela, assim, dentro da escola, com as crianças pequenas, lá da creche, da educação infantil, ensino médio, seja dentro de círculos extremamente complexos em situação de crime, né? É importante a gente lembrar também que, quando a gente está dentro de uma escola e precisa aprender o conteúdo, quando a informação entra, né, no nosso cérebro, ela não vai para o cognitivo, Padre Ezequiel, antes. Ela passa pelo emocional. E se nós não estamos bem emocionalmente, é como se o emocional sequestrasse o cognitivo. Nós não conseguimos aprender. O emocional ocupa no cérebro a mesma linha que as dores físicas, por exemplo. Quando a gente tem uma enxaqueca, nós não conseguimos aprender. As dores emocionais têm esse mesmo nível. O medo, a angústia, a ansiedade. Quando a gente se torna impulsivo. Quando a gente está vivendo o círculo de construção de paz, a gente pode viver, na prática, os pilares da educação, né? E aí a gente tem 4 pilares, mas a gente pode falar com mais precisão de 2 pilares muito ligados aos círculos de construção de paz, que é aprender a ser e aprender a conviver. Né? Primeiro eu preciso ser, me sentir. Como que eu me percebo indivíduo? Quando o outro me percebe.
Eu só posso me reconhecer no coletivo, me conhecer individualmente, quando eu me conheço no coletivo antes. Aí eu me dou valor, eu me percebo, para que eu possa perceber o outro e aprender a conviver. É isso que a gente começa a vivenciar num círculo de construção de paz. Quando a gente chega numa sala de aula e a gente, por exemplo, pergunta para um aluno: como é que você se sente hoje? E ele diz: teve um dia, eu nunca esqueci, esse círculo, esse universo é incrível, porque esse círculo eu fiz há uns 5 anos com a esposa, né, do desembargador, a Denise, na turma da filha mais nova, da Dara, quando eles estavam no 2º aninho. Então, eles eram toquinhos, né? Uhum. E a gente perguntou: como é que vocês estão chegando? E eu nunca esqueci que um menino disse: eu estou muito nervoso, porque eu quebrei o celular da minha mãe antes de sair de casa. Depois a gente fez umas outras perguntas, e aí a gente pediu para eles falarem sobre valores, pegarem valores. E esse menino pegou, Padre Ezequiel, a palavra perdão. Ele disse: eu escolho o perdão, porque é muito importante as pessoas se perdoarem. Então, ele falando isso e a professora podendo entender isso, o que a gente tem? Uma professora que compreende como esse menino está durante aquela tarde, compreende que, por vezes, ele não vai aprender ou vai se comportar de uma maneira diferente, porque ele tem um sentimento dentro dele. Automaticamente, eu gero empatia com esse menino, a turma se conecta com ele, e o cognitivo pode ser muito mais desenvolvido nessa tarde. Então, esses são pequenos e simples exemplos do que a gente pode construir com essa metodologia dentro da sala de aula, desenvolvendo o emocional. Já que nós falamos de emoção, agora uma pergunta pessoal, desembargador. Esses temas e esse envolvimento com a justiça restaurativa é aquilo que mais gera emoção ultimamente na sua vida como pessoa? Por quê? Por que estou dizendo isso? Porque o senhor é um juiz, já tem a sua carreira, a sua estabilidade, a sua esposa, a sua família, mas o que motiva é esse tema, é essa expansão da justiça restaurativa, para que as pessoas compreendam, para que as pessoas possam evoluir, crescer como seres humanos? Eu julgo processos de contratos de locação, contratos bancários, cobranças, com absoluto respeito e técnica. Mas eu posso assegurar que a melhor parte de mim hoje é aquela que se dedica à docência, se dedica à articulação de projetos e que confia na expansão desse modelo para as escolas, para o próprio judiciário, para que a gente possa ter essa mudança, né, de plataforma civilizatória. Porque quando a gente fala em justiça restaurativa, a gente não está falando apenas numa questão operacional de resolver conflitos. Isto é também, né, o instrumento prático do trabalho com mais humanidade nos presídios, com mais humanidade com as vítimas, com mais humanidade no trato das questões mais extremas da sociedade. Mas é também uma educação das pessoas por essa vivência de valores positivos. A gente sabe que valores se aprende basicamente pela experiência, né? Você reproduz aquilo que você experiencia. Você conhecer histórias positivas é uma forma de educar para valores. Então, você compartilhar a história, você escutar a história do outro, você aprender, né, a acessar a dimensão emocional do outro, é uma estratégia de convivência que a gente ainda está por amadurecer. A dimensão do eu para o nós, né, essa ponte, né, que a gente celebra na comunhão, né, como um ato litúrgico, né, a gente precisa celebrar na prática de qualquer encontro, né? E isso é o desafio de um mundo que se tornou densamente povoado e, por isso, muito mais propenso ao conflito. E o nosso desafio é belíssimo, é viver em comunhão ou morrer a sociedade, a civilização, que é a ameaça que a gente está. Nós estamos matando o planeta, estamos aí com uma guerra ameaçando acabar com a civilização humana. Por quê? Porque a gente não descobriu a beleza, né, de entrar nesse estado de graça do encontro profundo com o outro. Catiane, também para você uma pergunta pessoal, porque é sempre importante.
Nos casos que você encontra jovens, vulnerabilidade, ou mesmo nessa sua atividade de promover ações de paz, círculos de paz, o que te chamou mais atenção, além desse menino que quebrou o celular? Porque é importante perceber como a dimensão da paz e da educação passa por pequenas coisas. As pessoas de casa, elas têm que perceber que a educação passa pelas pequenas atitudes que acontecem em casa, como a mãe trata o filho, como ela responde para ele, se ela tem uma atitude de acolhida ou de punição sempre, se ela dá atenção ou não, e assim por diante. O que te chamou a atenção nesse tempo? Acho que acredito que o que mais me chama a atenção é perceber que nós somos muito mais parecidos do que a gente imagina como sociedade, né? Cada vez que a gente conversa com alguém verdadeiramente, né, uma conversa que a gente se propõe, porque escutar é um exercício, é diferente de ouvir, né? Eu me proponho a escutar aquela pessoa, o meu corpo se propõe, eu faço esse exercício. Quando eu me proponho a escutar o outro, e a partir da história do outro, eu me percebo, né? Por isso que a gente fala que a cura está entre as práticas restaurativas, né? Não é uma, ela está entre elas. Porque a cura se dá muito, a cura individual, pela cura do coletivo. Quando eu escuto a sua história verdadeiramente, automaticamente eu conecto com coisas em mim mesma. E, por vezes, eu curo, né, coisas, eu ressignifico coisas internas. Quando a gente pode se deparar com situações que a gente está em funções totalmente diferentes e, por vezes, opostas, mas que a gente se percebe parecido, eu acho que é essa comunhão que vocês estavam falando também. Independente de nós estarmos em lados opostos, nós temos algo parecido, né, que é também a humanidade, né, o ser humano. E dentro de casa, eu acho que sempre é importante a gente falar isso, né, para as famílias, que não é na escola, não é dentro do dia a dia, é como que a gente reage a uma ação de um filho. Por vezes é parando, é respirando, mas, por vezes, é pedindo. Eu tento utilizar isso. Nem sempre dá, né? Tem vezes que é porque eu quero e deu, e vai ser assim. Mas, sempre que possível, eu acho que é a gente poder dizer como que tu se sente com essa atitude, como que tu se sente. Eu me sinto assim. O que a gente faz daqui para frente? Quando a gente tem esse tipo de diálogo com outra pessoa, seja com o filho, com o funcionário, com outra pessoa, de alguma forma a gente está empoderando a pessoa, dando espaço para que ela fale, mas a gente também está responsabilizando. E eu acho que essas duas palavras, elas também, de alguma forma, representam e falam da justiça restaurativa. O empoderamento e a responsabilidade. Tu dá voz, mas tu automaticamente responsabiliza a pessoa também. A ideia da simetria horizontal, né? A ideia tradicional do sistema de justiça e, consequentemente, do sistema de poder nas relações é hierárquica, né? A justiça é algo que vem de cima e de fora, né? E a gente busca um modelo de relação em que o sentido venha de dentro, né, e venha de baixo, né? Venha a partir das pessoas. Tem a relação do círculo restaurativo é exatamente estabelecer essa não hierarquia, né? Não superioridade de alguém sobre o outro. Então, quando a gente coloca, de um lado está o respeito, a compreensão, os valores são os elementos que nos conectam nessa dimensão de igualdade. Nós tivemos círculos aí, milhares, a metodologia prática de justiça restaurativa. Cátia, vamos falar desse livro. Vamos convidar as pessoas, porque nós estamos no ano da fraternidade, a campanha da fraternidade chamou, né, para a sabedoria da educação. E nós promovemos isso através de um site que é circulosemmovimento.org.br, um material didático que está online para que sejam realizados círculos. São 112 modelos, roteiros prontos para as escolas utilizarem para promover exatamente essa experiência de interconexão entre as pessoas, né? Que a gente acredita que quanto mais essa experiência for vivida, ela melhor vai ser incorporada. E a gente precisa mudar esse modelo de que um manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? A gente tem que ter essa outra forma de relação. Bom, nós já esgotamos o tempo, mas foi uma conversa muito significativa. Eu quero destacar só, vejam o seguinte, ó. A Catiane fala de cura.
muitas pessoas, Jesus me cura. É uma questão individual. Claro, se eu tenho um problema, eu quero que ele me cure, né? Mas veja o sentido, quando a gente faz uma conversa de fundamento, uma conversa boa sobre temas significativos, veja a dimensão da cura. O que é a cura verdadeira? É outra dimensão, porque as pessoas também da religião, muitas vezes, têm que ter essa dimensão, que a cura passa por relações saudáveis, por outro jeito de perceber, de ver a vida, de ver a educação, de ver a justiça. Quando o desembargador fala que o sentido da justiça vem a partir de dentro, eu estudei um autor, desembargador, que fala que Deus potencializa o ser humano a partir de dentro. É nessa perspectiva, não é fora. Espera que ele vem me ajudar para me puxar o cabelo e me levar para o céu. Não, ele me potencializa a partir de dentro. A teologia me lembra, você tem o conceito de kenosis, né? De esvaziamento. Que é o esvaziamento de si para que essa luminosidade possa resplandecer. Uhum. É isso. Né? A gente precisa se esvaziar de si para poder aceitar o outro. E sentar em círculo, numa relação horizontal, e ouvir, estabelecer essa elevação. Desembargador Leoberto, muito obrigado. Catiane, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho e que Deus continue potencializando vocês a partir de dentro para essa missão.